Você pode sentar? Quantas vezes nós não entendemos? Pois bem, diga. E o mal que eu não quero é assim. Quando a gente passa a viver na presença do Senhor, o nosso ser, ele é totalmente transformado. E sabe quem reina? Reina o Espírito. Sobre o quê?
pode aplaudir ao Senhor, o teu Pai que está aqui nessa noite. Aleluia. Antes de a gente entrar na palavra, eu estava ali, o Senhor ministrando em mim, e dizia assim: se hoje você estivesse no aeroporto, agora, pronto para embarcar, e chegasse a voz da comissária de bordo dissesse assim: senhores passageiros, vocês estão prontos para embarcar no voo 777. Exemplo, hein? Só que tem um problema. A asa do avião, uma das asas do avião, está um pouco solta. Mas mesmo assim, a gente vai prosseguir a viagem. Pergunta: você iria? Você iria? Você embarcaria para viajar? Ninguém, né? Eu também não. Mas sabe o interessante? Que quando a gente entra no avião, que senta, todo mundo já está ali sentadinho e está pronto para seguir viagem. Fica no meio do corredor uma aeromoça. E ela começa a dizer: senhoras e senhores passageiros, se houver despressurização da cabine, descerá à sua frente máscaras de oxigênio. O que ela diz primeiro? Você coloca em você primeiro e após ao quem está ao seu lado. Se houver criança, você não põe primeiro na criança, você põe primeiro em você. Porque se você colocar na criança, você desmaia primeiro e nem você nem a criança. Não é assim ou não é? Amém? Após isso, ela diz: se houver pouso na água abaixo do seu banco, tem bancos flutuantes. Você pode colocar a mão embaixo, retirá-lo. No meio do corredor se acenderão luzes, mostrando as portas de saída dos fundos, laterais e à frente. Fazendo até aquele sinalzinho bem bonitinho que ela faz. E como se acabasse, né? Depois de toda a desgraça possível que pode acontecer com você no meio do trajeto, ela diz: senhores passageiros, levante a persiana da janela, olhe para fora, aproveite sua viagem. Temperatura, graus Celsius, não sei quantos graus Celsius. E aí, diz: aperte seus cintos, faça uma boa viagem. É assim ou não é? Quem já viajou de avião sabe que é assim. E você vai ou não vai? Vai. Porque você, por mais que você saiba que pode acontecer tudo isso, você está confiando em quem? Em quem? Em Deus? Eu sei que tu confia em Deus. No piloto. Porque o piloto é quem vai te levar ao destino. Só que às vezes a gente pega e entra no avião, senta, fecha a persiana,
Dorme. Só quer saber. Tem muita gente que é assim. Só quer saber da entrada e da saída. Ele nem aproveita o destino. Ele nem olha. Ele só quer chegar no seu destino. E eu vi esse testemunho, acho que todo mundo já ouviu, falando sobre isso. Só que Deus ministrou no meu coração sobre isso. E aí perguntou: se o avião estivesse com uma asa solta ou quebrada, você iria? Porque com o avião todo certinho, você confia no piloto. Que o piloto vai te levar ao destino. Eu não iria. Mas aí Deus fala: mas não é assim a nossa vida? Porque muitas vezes, Emerson, a gente quer levar um monte de gente no nosso Boeing. Mas só que a nossa asa está quebrada. A gente quer que todo mundo se sente, aproveite o caminho, confia em mim, que eu te levo e te dou a direção. Só que a sua asa está quebrada. E quem vai sentar no teu Boeing está confiando em você. Para chegar no destino que é o céu. Você é o piloto do teu avião. Eu sou do meu. Entendeu? Porque Jesus, ele fala assim com a gente. Essas historinhas bem bacanas. Que chega, toca lá dentro. E a gente é mesmo, Jesus. É mesmo assim. Hoje, Deus está trazendo uma palavra para nós. De dizer assim: primeiro, te conserta comigo, para depois te consertar com o homem. Primeiro, conserta a tua asa, para depois conseguir levar o teu Boeing com um monte de passageiro dentro e conseguir chegar ao destino. Que é um exemplo bem fácil. Vou dar aqui o Ministério do Louvor. Sempre eu dou o Ministério do Louvor, né? Que eu amo vocês. Se a gente tiver com um avião só na unção, segue ou não segue? Tem até um meme meu, né? Dizendo, acho que todo mundo já viu. Segue capenga, né? Segue, mas segue capenga, não segue? Unção e técnica, viu? Anda junto. Unção e estudo. Pregador que não estuda, se chegar aqui no altar, tá capenga. Se você está servindo aqui na mídia, está servindo ali, está servindo ali, e está com sua asa quebrada hoje, hoje é o dia de consertar ela. Porque capenga, você não leva nem você, nem ninguém. E eu gostaria, hoje, Lama, como eu gostaria de trazer uma mensagem hoje de amor, só de love. Mas não era. E a gente faz o que Deus manda. Por isso que a mensagem de hoje, o tema é: o altar vai te convidar a sair da tenda. E não é esse altar aqui não, que a gente pisa, que a gente pega no microfone e fala com você, não. É o altar da sua vida com Deus. Em Gênesis, capítulo 32. Versículo 22 ao 30.
diz mesmo assim. E levantou-se aquela mesma noite e tomou as suas 2 mulheres e as suas 2 servas e os seus 11 filhos e passou o val de Jaboque e tomou-os e fê-los passar o ribeiro e fez passar tudo o que eu tinha. Jacó, porém, ficou só. Jacó, porém, ficou o quê? Só. Preste atenção. Ele não estava acompanhado. Ele estava só. E lutou com ele um homem, até que a alva subia. E vendo este que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa, e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse: deixa-me ir, porque já a alva subiu. Ou seja, o dia amanheceu. Porém ele disse: não te deixarei ir, se não me abençoares. E disse-lhes: qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Então disse: não te chamarás mais Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutastes com Deus e com os homens e prevalecestes. E Jacó lhe perguntou e disse: dá-me, peço-te, a saber o teu nome. E disse: por que perguntas pelo meu nome? E abençoou-o ali. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: tenho visto Deus face a face, e a minha alma foi salva. Amém? Glória a Deus. Para a gente entender a história de Jacó, a gente precisa voltar um pouco na história. Como é que ele chega até esse ponto? Até esse momento com o anjo? Até esta luta que ele tem com o anjo? Eu acho que todo mundo aqui já ouviu sobre a história de Jacó. Jacó tinha tudo para dar certo. Escuta bem, Jacó tinha tudo para dar certo. Tudo. Quem era o avô do cara? Alguém sabe? Quem? Abraão. Você já imaginou ser neto de Abraão? Meu Deus, a cabeça já... Neto de Abraão. Quem era o pai dele? Isaac. Já imaginou teu pai sendo Isaac? E teu avô Abraão? Meu Deus, eu acho que eu ia ter tanta noite com ele. Vem cá, senta aqui, me fala tudo, como foi, como é. Ai não, eu quero ter essa intimidade com Jeová. Imagina só. Jacó com um avô desse, com um pai desse. Pensa numa família que quando você olha assim, de cara, você diz: não, essa família vai dar certo. E deu certo. Só que a gente vai e faz um raio-x na casa de Isaac. E infelizmente, esta casa estava com metástase emocional. Alguém sabe o que é metástase aqui? Sabe? A maioria, né? E a emoção estava correndo solta dentro daquela casa. E o problema de estar com metástase emocional é que tudo que acontece, infelizmente, a gente diz, é culpa do diabo. É assim ou não é? Ai, vamos, a igreja está aqui ou não está? É assim ou não é? Mas nem tudo é culpa do diabo, viu? É minha e sua. Porque se quebrou um cabo aqui do ministério, a gente diz: pronto,
O diabo quer fazer de tudo para atrapalhar o culto. Não, o som hoje deu problema, é o diabo. Não, a pilha acabou. É o diabo. Não, é culpa tua, bênção. Põe a pilha para carregar. Ah, mas está dando tudo errado na mídia. Porque sempre, né? Sempre tem uma coisinha para dar errado. E a gente diz logo, é o diabo. Não. Nem sempre. Para de colocar a culpa só nele, que nem sempre é dele, é tua. E não estou tirando também o mérito de, às vezes, ser dele não, tá? É, às vezes, mas às vezes é tua. Você tem que identificar aonde o problema está sendo gerado. Se é através de mim ou se é algo espiritual para realmente atrapalhar a tua vida espiritual com Deus, a obra de Deus. Isso não é ser espiritual. Isso é entender o que Deus quer e a direção que Ele quer para tu e para a minha vida. Amém? Porque às vezes a gente está fazendo a besteira aqui e o diabo está lá na China. Sabe por quê? Porque o diabo não é onipresente. Pare com isso, viu? Ele não é onipresente. Às vezes a gente está fazendo a besteira aqui, a culpa é nossa. E o diabo está fazendo um negócio lá na China. Ele não está nem aqui. Aí a gente põe culpa nele. Onipresente, só Deus. E mais ninguém. O problema é que quando a gente descobre o problema, às vezes a gente quer parar. A gente não quer seguir porque a metástase emocional toma conta do nosso ser, da nossa mente. E o problema somos nós mesmos. Acabamos de cantar aqui. Então liberta-me de mim. Eu quero ser a tua casa. Por que liberta-me de mim? Porque na maioria das vezes quem quer fazer você parar é você mesmo. É você mesmo que dá ouvido ao que não deveria dar. É você mesmo que coloca a sua emoção acima da racionalidade. E a gente começa a florar e não ter domínio próprio. E gera-se um problema. Porque você não conseguiu controlar o seu emocional. Deus está falando conosco hoje. Quando você identificar que está tendo metástase emocional no teu lar, na tua casa, no teu trabalho, silencia. Deixa acalmar, baixa a poeira, respira, ora. E pede a Deus direcionamento. E Ele vai dar. Aí sim, quando você coloca Deus, dá tudo certo. Amém? E tudo tem início. A história de Jacó tem início. Com Isaac e Rebeca. Se casando. Ah, é o casamento mais lindo para mim. O casamento mais lindo da Bíblia. Tem vários, mas para mim, eu acho que é o mais chocante, assim, o mais bonito. Quem aqui escuta a história de Rebeca e Isaac diz assim, eu queria um casamento desse. Eu queria um cônjuge desse. Pois é, todo mundo deseja. E até canta, né? Coloca ré para mim.
posso te dar. Pelo nosso amor, eu vou orar. Quantas vezes você parou essa semana para orar pelo teu amor? Prometo edificar o nosso lar. Prometo, viu? Você está prometendo e prometeu no altar. Talvez não nesse altar, mas no altar de Jesus. Prometo. Quando Jesus promete, Ele não deixa de cumprir. Você prometeu. Cumpra até o fim. Como é lindo quando Jesus está no nosso casamento. Porque desse casamento de Rebeca e Isaac, ela fica grávida. E ela fica grávida de gêmeos. E sabe quem revela que é gêmeos? Deus. Naquele tempo, Jesus fez o... Jesus não, né? Deus. Jesus é a mesma coisa. Fez o chá de revelação. Hoje tem chá de revelação. Não, vamos fazer para ver se é menino ou menina. Só que Deus, lá naquele tempo... Quando você pensa que a criatividade chegou agora, a criatividade, tem nem graça mais, meu amigo. Já foi lá atrás. Deus, Ele revelou, ainda que era 2 meninos, gêmeos. Imagina, não tinha ultrassom, não tinha pré-natal, não tinha nada disso. Aí Deus vem e diz: eu sou pré-natal. Eu sou o chá revelação. Vou te dizer agora, são 2 meninos, e desses 2 meninos virá 2 nações. Uau! Qual é o pré-natal que tu vai fazer que alguém chega assim e diz: esse menino vai ser uma benção, pastor? Não, só Deus. Pois é. Só que antes dessas crianças nascerem, e Deus revelou isso a Isaac, sabe por quê? Porque Deus estava preparando o coração de Isaac. Ele estava gerando o que estava sendo gerado no ventre de Rebeca. O texto fala que o nascimento dos 2 foi um nascimento totalmente inusitado. Presta bem atenção. O primeiro menino nasce, bebê, bem cabeludo, e chamaram de Esaú. Só que em seguida vem uma mãozinha agarrada no calcanhar do primeiro, segurando. E quando nasceu, colocaram o nome do outro bebê que veio agarrado, de Jacó. Nasce Jacó, e em hebraico, Yaakov, que quer dizer aquele que segura ou agarra pelo calcanhar. E esse menino, desde o início, desde que nasceu, ele já nasce querendo agarrar a oportunidade. Todo mundo nasce na vida agarrando 2 coisas. A primeira é se apegando a coisas e a homens. E a homens que eu falo é confiando em homens. Mas perceba que a sua vida, ela só muda, a nossa vida, ela só muda quando nos agarramos a Deus. Porque enquanto nós não nos agarramos a Ele, nós não temos direcionamento. Nós não temos visão. E não entendemos o que é que Deus quer que nós sejamos. Nasce Jacó, agarrado pelo seu irmão Esaú. E um dia, esse Jacó
que estava passando pelo val de Jaboque, ele disse assim: eu vou segurar o anjo, porque ele pode mudar a minha história. A bênção não está em homens, ele está em Deus. Em Gênesis capítulo 27 e verso 34, diz assim: Esaú, que era o irmão de Jacó, ouvindo as palavras de seu irmão, bradou com grande e muito amargo, e disse a seu pai: abençoa-me também a mim, meu pai. E ele disse: veio teu irmão com sutileza e tomou a tua bênção. Então disse ele: não é o seu nome justamente Jacó? Tanto que já duas vezes, meu pai, ele me enganou. Primeiro, a minha primogenitura tomou, e eis que agora tomou minha bênção. E para você entender essa parte do versículo que fala, Jacó, ele possuiu o segundo filho, ele não tinha primogenitura, e todo filho primogênito, ele recebia a bênção do seu pai. Só que o que ele fez? Ele enganou ao seu pai. Algumas pessoas pregam e dizem assim: Jacó enganou a Esaú. É não. Quem disse que ele enganou? De jeito nenhum. Vamos tirar a prova que ele não enganou Esaú? Gênesis capítulo 25, versículo 31, diz assim: então disse Jacó: vende-me hoje a tua primogenitura. Jacó falou isso para quem? Para Esaú, irmão dele. E disse: Esaú, eis que estou a ponto de morrer. Ele foi caçar e ele voltou. Imagina você vindo de uma caça de 40 graus, você caçando e você não caça nada. E demorou dias, ele com fome. E ele chega em casa e diz ao irmão: estou a ponto de morrer. Para que me servirá a primogenitura? Então, você quer a primogenitura? Pode ter. Agora me dá esse prato de lentilha, para que eu me alimente. Estou falando lentilha, mas para você entender, não foi isso. E Jacó deu pão a Esaú e o guisado. E ele comeu e bebeu e levantou-se e foi-se. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Entendeu? Que Jacó não enganou Esaú? Ele fez uma troca. Eu te dou e você me dá. Ele não enganou. Ele trocou. Só que Esaú, ele não deu valor à sua primogenitura. E quem não dá valor tem preço. Não coloque culpa em quem não teve culpa. Jacó nunca enganou Esaú. Jacó só segurou a oportunidade. Se você não sabe valorizar, sempre vai ter alguém que sabe valorizar por você. Jacó queria essa primogenitura porque era um direito especial que o filho mais velho de uma família recebia. E lhe conferia a herança, a autoridade, responsabilidade de assumir a posição de um líder espiritual. E aí, o que Jacó fez? Ele era liso, não era cabeludo. Ele se vestiu com uma roupa cheia de pelos. E ele foi com guisado para o seu pai. E o pai dele já era cego, não via. E a mãe de Jacó ajudou ele. Vai lá, porque teu irmão saiu, teu irmão vai chegar. Agora tu já ganhou a primogenitura, agora tu ganha a bênção do teu pai. Aí sim, agora Jacó enganou a seu pai. E aí ele foi lá. E o pai o abençoou, pensando o pai que era Esaú. Diga para você mesmo, o altar. Com força, irmão, o altar
vai te convidar a sair da tenda. O altar vai te convidar a sair da tenda. Presta atenção. Escuta, na tenda de Isaac e Jacó, seus pais, não tem escada. Na tenda de Rebeca e Isaac, não tem anjo. Na tenda de Rebeca e Isaac, não tem céu aberto. Te prepara, porque uma hora esse tempo de tenda vai acabar. E Deus vai estar te esperando lá no capítulo 28, 10. Vamos ler? 28, 10. E sonhou Jacó, e eis uma escada posta na terra, cujo topo tocava nos céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava acima da escada e disse a Jacó: eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, darei a ti e a tua descendência. E a tua descendência será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente e ao oriente, ao norte e ao sul. E em ti, na tua descendência, serão benditas todas as famílias da terra. Eis que estou contigo. Sabe quando Deus falou isso aqui para Jacó? Jacó saiu da tenda fugido, porque o irmão dele queria matá-lo, porque disse: ele me enganou 2 vezes, tirou minha primogenitura, aí agora também tirou minha bênção, vou matar ele. O que acontece? Jacó, com medo, sai da tenda e foi para onde? Para o deserto. Só que quando ele chega lá, imagina, um lugar escuro, à noite, ele pensa: vou morrer aqui. Ele pega uma pedra e faz da pedra seu travesseiro. Ele já estava certo: essa noite eu morro. Só que enquanto ele dormia, ele consegue ver e ele sonha o céu aberto, uma escada e os anjos subindo e descendo. E Deus lá em cima falando isso para ele: eu estou contigo. Sabe quantas vezes você está pensando que vai morrer? Sabe, na tua trajetória, que você chega em um lugar, você diz: agora não tem jeito, está tudo escuro, não, agora, hoje eu vou morrer. Aí Deus se revela a você e diz a você: quem disse que você vai morrer? Quem disse que este lugar aqui é um lugar de morte, mas é um lugar de vida para você? Porque escada são níveis. Cada degrau que eu subo é um nível. Deus está dizendo: eu estou contigo, mas não esqueça, para chegar até a mim, tem níveis, tem degraus, tem processo. E você vai ter que passar pelo processo de aprendizagem, de maturidade, de crescimento espiritual, para chegar até a mim, ou seja, para chegar até a promessa que eu estou te fazendo. E talvez essa promessa não chegue amanhã. Ela dure alguns dias, alguns meses, alguns anos. Mas ela chega, você só não pode fazer é parar no meio do caminho. O que você não pode fazer é descer do degrau. Você tem que subir em um e olhar para cima e dizer: tem mais processo, tem mais calo, tem mais calúnia, tem mais injúria, tem mais luta. Mas eu vou subir, porque o Rei dos Reis está lá em cima dizendo: eu estou contigo todos os dias. É lugar de vida e não de morte.
Ei, Jacó, ele saiu da tenda pensando assim: vou ser morto agora. Se eu não for morto pelo meu irmão, eu vou morrer nesse lugar, porque tem muito animal peçonhento aqui e vai me matar. É hoje. Só que tem coisas que acontecem na minha e na tua vida, que sabe quem te expulsou de lá? Foi Deus. Foi Deus, pastora, que me expulsou. Foi. Te expulsou da tendinha de papai e mamãe. Porque com papai e mamãe, tu só bebeia leitinho. Aí Jesus está dizendo: você vai crescer. Eu agora vou começar a te dar feijão e arroz. Tem que criar dentinho. Para criar dente, dói, a gente tem febre. Bebê adoece. É assim ou não é? Pois é, processo. Tem coisas, por isso que eu estou dizendo desde o início, tem coisas que você coloca e diz assim: a culpa é do diabo. Não. Às vezes a culpa é sua. E muitas vezes é Deus te direcionando para o lugar que Ele quer que você esteja no ponto certo. Nem é culpa tua, nem do diabo, e nem de Deus. É só Deus dizendo: eu estou te tratando. Eu estou cuidando de você. Por mais que você ache ruim, por mais que doa, você vai entender que amanhã era preciso passar por isso para aprender. Porque você só aprende o alfabeto passando pelas vogais. Você só aprende a escrever se você passar pelas vogais, pelo alfabeto e começar a escrever. E o começo da letra é feia, hein? Aí depois a gente pratica. E de repente a gente está com a letra bonita fazendo carta. É assim. Tem que fazer carta, meu filho, para o mundo. E essa carta é você. É Deus escrevendo em você e dizendo: ei, deixa eu escrever minha carta na tua vida, porque tu vai ser a minha Bíblia ambulante. Você é a Bíblia aqui na terra ambulante. Então aprenda a escrever o que Deus tem, o lápis correto, Ele tem a tinta correta para assinar embaixo e dizer: foi eu, Deus, que escrevi e criei. Aceita o que Deus quer fazer na tua vida. Porque tu está regredindo, porque você está parando, porque você está dizendo, colocando culpa no diabo. Não, deixa Jesus fazer a obra dele. Para crescer dói, está aqui, ó. Está aqui exemplo. Para crescer dói. E dói muito. Não é pouco não. Quer ter experiência com o papai, quer ver céu aberto, quer ver anjo subindo e descendo, quer ter promessa de Deus e Deus falando tete a tete contigo. É intimidade com Deus, é joelho no chão e dizendo: eis-me aqui, Jesus. Eu vou passar pelo deserto, eu vou passar pela luta, eu vou passar por tudo isso, mas eu sei em quem tenho crido. É chorando e gemendo, não é sorrindo. Não que às vezes Deus não vá trazer o conforto para você e você vai sorrir. Vai. Mas vai doer mais do que o sorriso. Porque enquanto você estiver chorando aqui, lá na frente tem experiência para você contar. Ah, eu não quero passar por isso não, Jesus. E quem disse que é teu querer? Quem disse? Jesus está dizendo a nós hoje: sai da tenda. Se você não sair por bem, eu vou fazer a situação. Eu vou criar a situação. E eu vou te expulsar da tenda. E aí sim, eu vou ter um encontro contigo, face a face. Foi assim que aconteceu com Jacó. Lá na tenda, não tinha nada disso. Mas quando ele sai da tenda, no deserto, ele encontra Jesus, falando com ele: Deus. E para sair dessa tenda, Deus vai te dar maturidade. Escuta bem,
Tem ciclos, presta bem atenção. Tem ciclos que se fecham para que outros ciclos se abram. Deu para entender? Tem ciclos que se fecham para que outros se abram. E muitas vezes você nem quer que esse se feche. Tem que fechar. Chorando, doendo, mas tem que fechar. Jacó saiu da tenda. Jacó partiu. Foi doloroso, mas foi preciso. Fugindo da ira do seu irmão, ele chegou nesse lugar. E aconteceu tudo isso que eu já te falei. Após muitos anos, a promessa do Senhor foi se cumprindo na vida de Jacó. E Jacó casou, teve muitos filhos. E um dia ele decide: vou pegar a minha família e vou voltar lá para minha casa para me reconciliar com meu irmão que queria me matar. Eu vou ter que confrontar ele. Eu vou ter que, uma hora ou outra, falar com ele. E ele pegou toda a sua família. E quando ele chega no Val de Jaboque, ele atravessou já a sua família, já atravessou filhos, já atravessou todo mundo. Aí na palavra de Deus diz que ele ficou sozinho. Pessoal do fundão aí, tá me escutando? Amém? Amém. Se tiver alguém conversando aí atrás, por favor, não conversa. Deixa teu irmão ouvir a palavra. Em nome de Jesus. Você veio para a casa de Deus para escutar a palavra. Amém? Pelo amor que eu tenho a você e Jesus tem a você. Não converse, em nome de Jesus. A tua conversa é para o final do culto e não para agora. Tem repreensão que vem pelo amor. E é amor. Deus cuida e ama você. Amém? Depois que ele atravessa, ele fica sozinho. E quando ele fica sozinho, ele vai orar. Aqui na Bíblia não vai ter essa palavra que ele foi orar. Mas se você for lá em Oséias, capítulo 12, versículo 3 e 4. Ou seja, disse na Bíblia não, né? Não vai ter essa palavra aqui, mas vai ter em Oséias. No ventre da mãe, segurou o calcanhar do seu irmão como um homem lutou com Deus. Quem lutou com Deus? Quem lutou com Deus? Jacó. Porque todo mundo já sabe dessa história, né? Ele lutou com um anjo e saiu vencedor. Chorou. E implorou o seu favor. Em Betel, encontrou a Deus, que ali conversou com ele. Se você for ler lá em Gênesis, não tem essa palavrinha chorou e implorou. Quem chora está orando, está pedindo, suplicando, implorando. Tem gente que vai perguntar: mas como você venceu? Como você venceu, Eduardo? Uma depressão. Como você venceu? Tem gente que vai perguntar, bem assim, Aparecida: como você está aqui ainda hoje de pé? Como você venceu? Como você venceu, Emerson? Foi expulso da tenda? Foi. Foi para outra tenda, não foi? Foi. Mas lá é onde Jesus te trata. E bom quando a gente sai da tenda
que Jesus tira e coloca na outra tenda, já realizando a promessa dele. Mas essa tenda, Eduardo, nem sempre vai ter que estar armada. Porque a gente gosta muito de armar a tenda e ficar debaixo dela. Porque tem sombra, tem água fresca, tem redinha para deitar com o papai. E tem hora que Jesus vai dizer bem assim: está na hora de desarmar a tenda. Pega a tua família, desarma e passa pelo deserto, que eu quero falar contigo. Entenda que é desarmar a tenda, é sair de um lugar e ir para onde Jesus está mandando você ir. Não é o lugar que você quer ir, não. É o lugar que Ele vai mandar você ir. Por muitas vezes Ele vai mandar desarmar a tenda e você não vai saber para onde ir. E você só obedece e diz: tá certo, Pai, eu vou desarmar minha tenda. Bora, família, vamos embora. Eu não sei para onde eu vou, mas Jesus vai mandar uma nuvem me guiando e me dando direção. De dia à noite não vai faltar maná, não vai faltar sarça, não vai faltar escada, não vai faltar pedra como travesseiro, não vai faltar promessa. Eu vou chegar no lugar da promessa. É hora de sair da tenda, meu irmão. Pare de brincadeira. Oh, recanamassuia. Pare de brincar de ser crente. Queira viver as promessas do Pai. Teve uma coisa que aconteceu. Não ia nem falar isso aqui. Mas quando Deus está direcionando, a gente tem que falar. Um dia eu estava na tenda. Minha tenda estava muito confortável. Muito, Eduardo. Porque eu fazia o que eu queria. Adorava, dançava, servia a Deus. Tudo certo, tudo bem. Segunda, vida que segue. Mas um dia, papai falou e disse assim: vou te tirar da tenda. Quero não, Jesus. Deixa eu aqui. E quem disse que você quer ou não quer? Você vai sair da tenda. E Deus fez a situação. Permitiu a situação. E eu fui expulsa da tenda. Fui para o deserto. Eita, que deserto. Deserto que eu não desejo para ninguém. Minha família foi junto. Mas o tete a tete foi comigo. O face a face foi comigo. Sabe quantas vezes eu vi a escada? Isso fazendo uma analogia. Algumas vezes. Sabe quantas vezes eu vi anjos subindo e descendo? Algumas vezes. Sabe quantas vezes eu ouvi a voz de Deus no tete a tete comigo? Aquela conversa de pai e filho? Algumas vezes.
em algumas partes do deserto. Foi muito doloroso. Foi muito ruim. Mas também eu comi muito maná. Não me faltou água. Não me faltou refrigério. Cheguei lá onde Deus quer que eu seja? Ainda não. Mas eu estou no caminho. Eu não parei. Por quê? Porque a gente não vive só de um deserto. São vários. Conforme você sobe um degrau, foi um deserto. Aí Jesus disse, esse aqui tu aprendeu. Agora vamos para o próximo. Não, não quero não, quero ficar nesse. Porque nesse já está bom, Jesus. Jesus, quem disse? Sobe, te expulsa de novo. Aí tu chora de novo. Deserto de novo. E esse deserto é de degrau em degrau. Até tu chegar um dia lá na glória e ver face a face com Jesus. Eu não estou te chamando para sofrer. Quem ainda aqui não confessou a Jesus e não entregou sua vida a Jesus. Não estou te chamando para sofrer, não. Mas também não estou dizendo que a vida com Jesus é fácil. Mas eu estou te dizendo que a cada deserto tem maná. Ah, se tem. E é cada um maravilhoso que você não vai viver esse maná. Você não vai ter essa experiência e nem esse preenchimento confiando em homens, mas a não ser se agarrando a Deus. Entendeu? Jacó, voltando lá, lutou com o anjo. Ele sabe o que ele pensou quando ele chegou naquele deserto? Ele pensou que o anjo era um soldado do irmão, que o irmão tinha mandado vir matar ele. Porque ele já tinha avisado, já tinha mandado uma tropa na frente, dando presentes ao irmão, sabe, dizendo assim, ele vai chegar. Aí ele disse, meu Deus, um homem veio, ele mandou um homem para me matar. Só que ele não tinha visto ainda, que era uma figura divina. E ele começou a lutar, e quando ele lutou muito, ele começou a perceber que não era. Era um anjo. Mas escuta bem. Ele diz, o anjo diz para ele, me solta, que o dia já está amanhecendo. E ele diz, não vou soltar, até que você me dê minha bênção, até que você me abençoe. Escuta bem, lá no início, Jacó pediu a bênção a quem? A quem? Ao pai. A primeira vez que ele pediu a bênção foi ao pai terreno. A segunda vez que Jacó pediu a bênção foi ao pai divino. Ele pediu 2 vezes. Só que uma, ele lá atrás era enganador. Depois de ele passar pelo processo, pelo deserto, agora ele já não tinha mais falta de identidade. Ele agora sabia que era ele, Jacó. E muitas vezes Jesus está perguntando a mim e a você, quem é você? Qual é o teu nome? Porque a gente põe uma capa, uma faça para as pessoas lá fora. Mas para Jesus não tem capa. Para Jesus não tem teatro. Para Jesus não tem máscara. Porque Jesus te conhece. E Ele ainda te pergunta, quem é você? Quem é seu nome? Qual é seu nome? Porque o anjo perguntou o nome de Jacó, se ele sabia. Ele sabia o nome de Jacó. Mas sabe por que ele perguntou? Porque Jacó já estava convencido de que ele não era mais enganador. Que ele já tinha tido uma transformação no Senhor. E ele agora, com a identidade dele de fiel e filho, ele diz, ele não mente mais e não engana mais. Ele diz, eu sou Jacó. E aí o anjo diz, pois bem, já que você disse o seu nome, isso eu estou conjecturando, ele diz, eu vou te abençoar. Ou seja, o anjo quis dizer,
Você agora não mente mais, você não é enganador. Eu vou te abençoar e a partir de hoje, teu nome não será chamado mais Jacó, mas sim Israel. E abençoou ele. Só que antes de abençoar, marcou ele. Tem marcas que vai vir na nossa vida, que Deus vai permitir a marca da ferida. Porque antes vem a ferida, depois da ferida vem a marca. Não fica? E essa marca foi Deus que permitiu. Não tenha vergonha dela. Essa marca é para você testemunhar o que Deus fez com você. É para você testemunhar e dizer: eu venci a luta. O anjo que é Deus me abençoou. Ele me marcou, mas eu também saí vencedor. Porque foi isso que aconteceu com Jacó. Escuta, para um Jacó nascer foi 9 meses. Mas, oh glória a Deus, para um Israel ser formado foi uma noite. Presta bem atenção, foi uma noite só para o mar vermelho se abrir e ficar aberto. Foi uma noite só para tirar o povo do Egito. Foi uma noite só para guardar Daniel dentro da cova dos leões. Foi uma noite para que as cadeias se abrissem com adoração. Foi uma noite para Jesus nascer. Oh, aleluia, Jesus. O choro, ele pode durar uma noite, mas a alegria, ela virá ao amanhecer. Deus muda o nome de Jacó. Ei, Deus vai mudar a tua história. Deus vai mudar teu casamento. Deus vai mudar a sua vida. Deus vai mudar em uma só noite. Promessa não é quando você pode, viu? Promessa é quando você não pode mais, que você não vê mais jeito nenhum. Aí Deus fala: foi até aqui.